Olá, meus amigos. Eu sou o professor Carlos Mendonça e hoje nós vamos ter uma aula grátis para vocês sobre direito previdenciário, evidentemente voltado para esse concurso, que se avizinha do INSS. Notícias, foram dadas aí pelos meios de comunicação, no sentido de que haverá um grande concurso para nível técnico para o INSS de 1.500 a 2.000 vagas. Evidentemente que você que pretende trabalhar no INSS vai ter que ter um bom conhecimento sobre essa matéria, direito previdenciário, matéria que eu tanto gosto, trabalho com ela há muito tempo, desde quando eu fui servidor da Justiça Federal, trabalhei numa vara previdenciária, posteriormente virei procurador do INSS. Então, é uma matéria que, além de ter o meu convívio diário, eu aprecio bastante. Espero que vocês gostem também dessa matéria, espero que vocês gostem da aula. No YouTube você tem a possibilidade de mandar para mim perguntas sobre algum tema, não precisa estar direcionado para aquilo que a gente está falando nesse momento, pode ser uma dúvida geral sobre essa matéria. É uma aula curta, não tem como a gente abordar todos os temas, então eu vou dar uma pincelada para que você tenha uma ideia como você deve trabalhar, como você deve estudar e como você deve raciocinar em direito previdenciário, que é uma matéria extremamente simples. A dificuldade de você estudar o direito previdenciário, principalmente quando você vai estudar pela lei, é que ela não é muito sistemática, as informações elas ficam espraiadas pelo texto e, às vezes, o mesmo tema ele é tratado em dispositivos que estão a quilômetros de distância. Então, com a aula, com o professor, ele vai te orientar como você deve estudar. Com essa orientação, a matéria fica super fácil. Tá bom? Então vamos lá estudar um pouquinho sobre direito previdenciário. Preparei aqui nessa parte inicial como que você deve entender a relação jurídica previdenciária. A relação jurídica entre os beneficiários do RGPS e a Previdência Social. É claro que o foco da nossa aula é a Lei 8.213 de 91, a lei que rege os benefícios do INSS. Para você entender, então, essa relação entre segurados e INSS, você tem que passar por 3 elementos. Se você quiser saber se alguém tem direito a algum benefício da Previdência Social, você tem que fazer uma análise que vai ser repartida em 3 pontos. Primeiro, você tem que saber se aquela pessoa possui uma relação jurídica com a Previdência Social. Se existe essa relação jurídica, é perfeitamente possível que ela possa pedir um benefício. Não é determinante. Às vezes, mesmo sem a condição de segurado, você consegue obter o benefício. Dá uma olhadinha aqui na nossa tela. Então, para essa relação jurídica previdenciária, em outras palavras, para saber se uma pessoa tem ou não direito a um benefício, primeiro, essa pessoa tem que ostentar a qualidade de segurado. Segundo, essa pessoa tem que ter pago o número mínimo de contribuições, que a lei chama de carência. Por fim, se a pessoa preencher os requisitos para obtenção de um benefício, ela vai perfazer os 3 elementos e aí com certeza vai ter, por exemplo, um benefício por invalidez, vai ter um auxílio-doença, vai ter uma aposentadoria por idade ou pode ter direito ao salário família que corresponde ao encargo familiar. Então, sempre que alguém quiser ver se tem ou não direito a um benefício, primeira pergunta, você é um segurado da Previdência Social? Você pagou o número mínimo de contribuições para ter direito a esse benefício? Você preenche o requisito específico para obtenção desse benefício? Se a resposta for positiva para essas 3 perguntas, a pessoa sim vai ter direito ao benefício. Então, a nossa aula de hoje vai focar nesses 3 elementos, ou seja, responder a pergunta que é feita por milhares de brasileiros. Eu tenho direito a um benefício? E você, se quiser responder essa pergunta, vai entender nessa aula como é que essa relação funciona. É claro que existem exceções, o que a gente está passando aqui é a regra geral, nem sempre você vai precisar ostentar a qualidade de segurado, nem sempre você vai precisar pagar o número mínimo de contribuições, agora sempre vai precisar preencher os requisitos. Vamos analisar então o nosso primeiro elemento da relação jurídica previdenciária. Quando que uma pessoa se torna segurado da Previdência Social? Lembrando que se trata de uma relação jurídica e como toda relação jurídica você tem direitos e você tem
obrigações. É uma relação sinalagmática, direitos e obrigações. E aqui é um ponto central. Para você entender quando que alguém se torna segurado da Previdência, é extremamente simples. Basta saber, a pessoa exerceu uma atividade laborativa lícita, ela é automaticamente um segurado da Previdência Social. Basta que a pessoa exerça uma atividade laborativa lícita e aí ela se torna automaticamente um segurado da Previdência. Por quê? Porque se a gente for buscar a base constitucional no texto da Constituição, lá no artigo 201, você vai extrair a seguinte informação. A Previdência Social é uma relação jurídica contributiva e compulsória. Se ela é compulsória, ela é cogente, ela independe da sua vontade. Quer você queira, quer você não queira, pelo simples fato de exercer uma atividade laborativa lícita, automaticamente você se tornou um segurado da Previdência Social. É claro que essa relação jurídica ela ainda é capenga, pois a Previdência sequer conhece esse trabalhador. Esse trabalhador pode até estar no trabalho informal. Mesmo assim, a relação jurídica ela já foi iniciada. Por quê? Porque a relação jurídica previdenciária ela é compulsória, ela independe da vontade do trabalhador. Então, dá uma olhada aqui na tela. Eu disse que a relação jurídica, você precisa sustentar a qualidade de segurado, você precisa pagar o número mínimo de contribuições, você precisa preencher alguns requisitos. Partindo então da informação que eu acabei de passar para vocês, pensem comigo. Uma pessoa que exerce uma atividade laborativa lícita, automaticamente é um segurado? Sim. Então, o primeiro elemento da relação jurídica já foi preenchido. Se essa pessoa exerce uma atividade informal, é porque ela não paga as suas contribuições. Então, não existe a carência, ou seja, o número mínimo de contribuições. Mesmo que essa pessoa preencha os requisitos para obtenção de um benefício, ao fim, ela não vai ter direito a esse benefício, porque são três elementos. Ela ostenta a qualidade de segurado porque exerce uma atividade. Ela preencheu o requisito de invalidez, de doença, de idade avançada. Todavia, por não ter pago a contribuição, a carência não foi preenchida. Então, dois elementos básicos para saber se alguém tem ou não direito a um benefício previdenciário. Primeiro, é uma relação contributiva, tem que pagar. Segundo, é uma relação compulsória. Se você exerce uma atividade, você não paga a contribuição, a princípio, você tem relação jurídica com a Previdência, você é um segurado, todavia, você não vai ter direito aos benefícios pelo simples fato de não ter pago as contribuições. Mas tem um alento. Se você trabalhou e não pagou a contribuição, você pode comparecer a uma agência do INSS e pagar as contribuições em atraso. Por quê? Porque você é devedor da Previdência. Pelo fato de ter exercido uma atividade laborativa a cada mês, isso gerou um fato gerador de uma contribuição previdenciária. Então você deve à Previdência. Ao pagar a contribuição, você está quitado, não deve mais nada, e aí sim, daí para frente, caso você preencha algum requisito, poderá obter um benefício. É diferente daquela pessoa que nunca trabalhou. Se a pessoa nunca trabalhou e resolve se filiar à Previdência Social, aquele tempo em que ela não trabalhava não vai contar como tempo de contribuição. Ela nem pode pagar as contribuições em atraso. Por quê? Porque não houve relação jurídica, porque não houve fato gerador da contribuição previdenciária. Então reparem a diferença. Quem trabalha de modo informal pode fazer o recolhimento em atraso, porque havia relação jurídica, porque ela é compulsória. Começou a trabalhar, automaticamente se tornou um segurado da Previdência. A pessoa que não trabalhava e quer uma proteção previdenciária desse momento para frente, ela já não pode recolher a contribuição em atraso. Por quê? Não havia uma relação jurídica. Então, dá uma olhadinha aqui, corta aqui para o quadro. Ao se tornar um segurado, ou seja, ao começar a trabalhar, você vai ter que se encaixar em um desses 5 tipos de segurado. Se você tiver carteira assinada, você é um empregado. Se você tiver carteira assinada e trabalhar dentro de uma casa de uma família, você se torna um empregado doméstico. Se você exerce atividade para várias pessoas jurídicas com intermediação de um sindicato ou de um órgão gestor de mão de obra, você se torna um avulso. Se você trabalha por conta própria,
se tornou um contribuinte individual. E se você trabalha com a família, né, em regime de economia familiar, principalmente na atividade de agricultura, você se torna um segurado especial. Repare então que no primeiro momento você se torna um segurado pelo simples fato de exercer uma atividade remunerada. Essa relação jurídica, ela se inicia automaticamente porque o vínculo é compulsório. E ao se tornar um segurado, você tem que se encaixar em um dos 5 tipos de segurados obrigatórios, porque cada um deles vai ter uma certa peculiaridade. Então, no primeiro momento, descubra, a pessoa é um segurado? Sim. Que tipo de segurado ela é? E aí, mesmo aquelas pessoas que não exercem atividade remunerada também podem obter a proteção previdenciária, o que nós vamos chamar de segurado facultativo. Corta aqui para a tela. Então, outro tipo de segurado é o segurado facultativo. Esse aqui, ó, não exerce atividade remunerada. Por quê? Se ele exercer uma atividade remunerada, ele é um segurado obrigatório. Quem não exerce atividade, mas quer a proteção previdenciária, pode se tornar um segurado facultativo. E aí eu coloquei aqui exemplos de pessoas que não trabalham, mas querem a proteção previdenciária. Então, ó, somente para efeito previdenciário, dona de casa não trabalha, estudante não trabalha, isso aqui todo mundo sabe, ó, estagiário não trabalha. Se não trabalha, se quiser proteção previdenciária, tem que se filiar como um segurado facultativo. E aí, como segurado facultativo, deve verter as contribuições para a Previdência. Então, existem 2 tipos de segurado. O segurado obrigatório, aquele que trabalha, portanto, independe da sua vontade, e o segurado facultativo, que não trabalha, mas quer a proteção previdenciária, então aqui é um ato de vontade. Ele se filia porque ele quer, ele vai pagar a contribuição pelo tempo que ele achar pertinente. Então, no que tange ao segurado, essas são considerações importantíssimas para que você possa entender essa relação jurídica previdenciária. No que tange ainda aos segurados, nós temos aqui 2 conceitos importantíssimos, que é a filiação e a inscrição. Eu coloquei aqui no quadro que a filiação é a relação jurídica com a Previdência iniciada com o exercício de atividade laborativa lícita ou com o pagamento de contribuições. Você que está atento aqui ao que eu estou falando, já percebeu que a filiação para o segurado obrigatório ocorre automaticamente pelo exercício de atividade laborativa. Já para o segurado facultativo, a filiação ela vai ocorrer com o pagamento da primeira contribuição. Então, dependendo do tipo de segurado, a filiação ela tem um início em momento diferente. Começou a trabalhar, está afiliado. Começou a pagar as contribuições, isso para o segurado facultativo, também se torna um filiado. Existem segurados que estão filiados, mas a Previdência não conhece o trabalhador. Por quê? Porque ele não fez a sua inscrição lá na Previdência Social. A inscrição seria o outro lado da moeda desta relação jurídica. Corta aqui para o quadro. Inscrição é o fornecimento de dados do segurado ou do dependente à Previdência Social. Então, em condições normais de temperatura e pressão, o segurado ele deve estar filiado e também inscrito na Previdência. Filiado porque trabalha ou porque paga as contribuições como facultativo, inscrito porque a Previdência conhece os dados desse trabalhador. Então, essa é uma relação perfeita, segurado, filiado e inscrito. Mas, no nosso dia a dia, a gente vê que não é assim que funciona. Temos várias pessoas que trabalham por conta própria, não recolhem a contribuição previdenciária, portanto, segundo esses 2 conceitos, ele é um segurado filiado, mas que ainda não está inscrito na Previdência. E ele pode fazer uma inscrição posterior, claro, ele vai à Previdência, comprova o exercício dessa atividade, faz a sua inscrição e nesse ato a Previdência vai calcular os atrasados e ele poderá até parcelar esse pagamento. Ou seja, existe toda a possibilidade dessa pessoa, desse trabalhador, regularizar a sua situação na hora que ele bem entender. Ao regularizar essa situação, claro, ele tem um débito que deve ser saldado com a Previdência. Daí a importância do entendimento do que é uma relação jurídica previdenciária. Por que é que ele pode fazer o recolhimento em atraso? Porque já havia a relação jurídica. E relação jurídica ela tem direitos e
obrigações. Ele não vai poder postular um benefício da Previdência, esse trabalhador informal, porque ele não pagava as contribuições. Mas ele pode regularizar essa situação, recolhendo as contribuições em atraso. É diferente da pessoa que não trabalha. Ela não pode simplesmente chegar na Previdência e falar, me vê aí 5 anos de contribuição que eu pago. A Previdência não vende tempo de contribuição, ela apenas cobra aquilo que lhe é devido. Então guarda essa informação. Existe segurado que está afiliado, mas ainda não foi inscrito? Perfeitamente. É o trabalhador informal. Será que existe o contrário? Será que tem um trabalhador que está inscrito, mas ainda não está afiliado à Previdência? Isso também é perfeitamente possível. No caso do segurado facultativo. Porque como o segurado facultativo depende de um ato de vontade, primeiro ele precisa fazer a sua inscrição na Previdência, vai receber o seu número, NIT, número de identificação do trabalhador, e com esse NIT, com esse número, ele compra um carnê e recolhe mensalmente as suas contribuições. Veja que primeiro ele faz a inscrição. A filiação para o facultativo só ocorre com o pagamento da primeira contribuição. Então é perfeitamente possível que uma pessoa esteja inscrita, mas ainda não esteja filiada à Previdência. Essa é uma situação peculiar para os segurados facultativos. Então, sabendo como é que funciona essa relação jurídica previdenciária, que ela depende desses dois conceitos, filiação e inscrição, a gente pode avançar mais um pouquinho. Dá uma olhada aqui na tela. Período de graça. Essa é uma regra que consta do artigo 15 da Lei 8.213 e é uma fase anterior à perda da qualidade de segurado. Então, como é que vai funcionar a perda da qualidade de segurado? Primeiro, quando que ele se torna um segurado? Ao exercer uma atividade laborativa lícita ou quando ele começa a pagar as contribuições. E quando que ele deixa de ser um segurado? Naturalmente, a contrário senso, quando a pessoa deixar de trabalhar ou quando a pessoa deixar de contribuir. A regra é muito simples. Está trabalhando, é segurado. Deixou de trabalhar, não é mais um segurado. Agora, a perda da qualidade de segurado não acontece de forma automática. Ela tem um período de graça, né, que vai manter todos os direitos desse trabalhador. Então, se a pessoa trabalha carteira assinada e é demitida, no dia seguinte, como desempregada, ela ainda é segurada da Previdência Social por força do disposto, então, nesse artigo 15 da Lei 8.213. É como se fosse uma garantia estendida da proteção previdenciária. É um tema bastante recorrente em provas de concurso, isso é sempre cobrado, existem vários prazos, então, vamos lá explicar para vocês como é que funciona. Se tornou segurado, deixou de trabalhar, deixou de contribuir. No dia seguinte, ele não é mais um segurado da Previdência? Ele ainda é. Vamos ver, então, quais são as regras. No inciso 1, tem uma informação aqui bastante óbvia. Não tem limite, né, de prazo, ou seja, de manutenção da qualidade de segurado, quem está em gozo de benefício. Imagine que você é um trabalhador de carteira assinada, um empregado seletista, você ficou doente, como você trabalha, você é segurado, está tudo certinho, você obtém o auxílio-doença. Fica de auxílio-doença por anos. Enquanto você estiver gozando o auxílio-doença, você é um segurado da Previdência? Evidentemente que sim. Quem está em gozo de benefício mantém a qualidade de segurado. Aquela informação que eu havia dado, ela começa aqui no inciso 2. Vamos dar uma olhada. Então, vai manter a qualidade de segurado até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social, ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Então, corta para mim. Como é que funciona o período de graça? Eu estou trabalhando, carteira assinada, eu sou um segurado da Previdência Social. Como poderia ser um empregado doméstico, como poderia ser um contribuinte individual, um avulso, ou seja, não importa. Você deixou de trabalhar, deixou de contribuir, ainda é um segurado da Previdência por 12 meses. Significa que, como desempregado, mesmo sem contribuir, você continua protegido pela Previdência Social. Lembra qual foi a expressão que eu utilizei? Uma espécie de garantia estendida. Vamos dar um exemplo aqui e ver como isso funciona. Pula aqui para o quadro. Essa linha representa a atividade laborativa. Vamos imaginar que o sujeito tem de carteira assinada
20 anos, tá? 20 anos de CTPS, de carteira de trabalho e Previdência Social. Eu coloquei 20, mas poderia ser 6 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pouco importa. O importante é que ele seja um segurado. Se ele deixar de trabalhar, se ele deixar de contribuir, ele vai manter a qualidade de segurado. Ele continua protegido pela Previdência Social. E essa proteção, segundo o inciso 2 do artigo 15, ela se estende por 12 meses. Vamos colocar isso aqui no quadro. Então eu tenho aqui, ó, esta linha, tá? Representando a manutenção da qualidade de segurado por 12 meses. Qual é a dúvida que o aluno costuma ter quando eu falo do período de graça? Bom, ele mantém a qualidade de segurado por 12 meses. Professor, esse período conta como tempo de contribuição? Não, ele não está trabalhando, ele está em casa, ele está à toa, ele está desempregado. Ele não está contribuindo para a Previdência. Mesmo assim, ele continua protegido. Digamos que ele venha a falecer. Os dependentes poderão pleitear uma pensão por morte. Por quê? Porque ele mantém a qualidade de segurado. É como se ele estivesse trabalhando, mas apenas para efeito de obtenção de benefício. Isso não conta como tempo de contribuição. Ele está protegido. Faça um paralelo com o seguro do seu carro. Você faz um seguro por 12 meses. Então, é de março a março. Chegou em março, tá? Se você não renova o seguro, em abril, acabou. O que acontecer com o teu carro já era. Agora, troca o carro por um segurado da Previdência. Se o seguro, né, se o tempo que ele trabalhou acabou em março, ele vai ser um segurado ainda até março do ano seguinte. Esse período, então, é uma concessão, é uma ficção que a Previdência concede através da lei. Vai manter a qualidade de segurado por esse período de 12 meses. Vamos prosseguir aqui, voltando na regra, então, do artigo 15. Diz aqui, ó, o inciso 3º, que ele vai manter a qualidade de segurado por até 12 meses. Após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Esse é um dispositivo de difícil intelecção. Ele diz aqui que mantém a qualidade de segurado até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Então, digamos que o sujeito está trabalhando, ele adquire uma doença contagiosa, portanto, ele tem que se afastar do meio, mas ele não pagou o número mínimo de contribuições, portanto, ele não tem direito ao auxílio-doença. Então, daí a dificuldade de você entender esse dispositivo. Por quê? Se ele tiver de auxílio-doença, ele se encaixa no inciso 1, está em gozo de benefício, mantém a qualidade de segurado. Esse inciso 3º é para aquele trabalhador que, por não ter pago o número mínimo de contribuições, ele não tem direito ao auxílio-doença. Ele vai ter que ficar em casa sem salário e sem benefício. Mas mesmo assim, tá? Ele vai ostentar a qualidade de segurado para obtenção de algum benefício que não exija carência, tá? Esse dispositivo é realmente complexo. Vamos voltar para cá. Vamos para o inciso, aliás, vamos aqui para o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O que ele diz? O prazo do inciso 2 será prorrogado por até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições. Aí o parágrafo 2º acrescenta: os prazos do inciso 2 e do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada a situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho. Vamos voltar para aquele nosso exemplo. O rapaz trabalhou 20 anos, carteira assinada, perdeu o emprego, mantém a qualidade de segurado por 12 meses. E depois desse prazo, será que ele ainda é um segurado da Previdência? Como a legislação acrescenta mais 12 meses, é perfeitamente possível, ó, que ele fique 2 anos sem trabalhar, 2 anos sem contribuir e mesmo assim mantém a qualidade de segurado. Agora, para ter direito a esta prorrogação, ele precisa ter mais de 120 contribuições. Então, para ter mais de 120 contribuições, ele deve demonstrar em carteira ou em carnês que ele já trabalhou mais de 10 anos. Repare que no nosso exemplo ele tem 20 anos, tá, de carteira assinada, ou seja, ele já tem 240 contribuições. De modo que, para ele vai ter então um acréscimo de mais 12 meses. Esse rapaz pode ficar 2 anos sem trabalhar, 2 anos sem contribuir, e neste período ele continua sendo um segurado da Previdência Social. E aí, no parágrafo que a gente acabou de ler,
prevê ainda um acréscimo de mais 12 meses, tá? Esse acréscimo de mais 12 meses é para quem comprovar o desemprego involuntário. Para quem provar o desemprego involuntário através de registro no Ministério do Trabalho, então ele vai ter essa prorrogação de 12 meses. Vamos esclarecer porque parece que é confuso, mas não é. A pessoa trabalha, ela é um segurado, não trabalha mais, não contribui mais. Perdeu a qualidade de segurado? Não. Vai manter por 12 meses, porque esse é um prazo que a lei dá para todo mundo. Se esta pessoa, ela, tiver contribuído mais de 120 vezes para a Previdência, não precisam ser 120 contribuições contínuas, tá? É na vida laborativa dela. Ela precisa ter contribuído pelo menos 120 vezes, eu dou a ela mais 12 meses. Então, portanto, ela já tem 2 anos de manutenção da qualidade de segurado. Se esta pessoa tiver como provar que o seu desemprego é involuntário, ela ganha mais 12 meses. Ou seja, a pessoa pode ficar 3 anos sem trabalhar, 3 anos sem contribuir, mesmo assim mantém a qualidade de segurado. E aí nós podemos imaginar algumas variações. Então, olha aqui para o quadro. Pula para cá. Vamos imaginar que a pessoa tem de carteira assinada apenas 3 anos. Ela, se perdeu o emprego, ganha 12 meses. Nesse período, é um segurado da Previdência. Ela não tem mais de 120 contribuições. Então, ó, esta segunda prorrogação, ela não tem direito. E a terceira, será que ela tem? É perfeitamente possível. Se ela demonstrar o desemprego involuntário, ela vai ganhar mais 12 meses. Ela só não tem direito a esta segunda prorrogação, porque essa daqui é para quem tem mais de 120 contribuições. Mas isso não vai atrapalhar que ela tenha direito à terceira prorrogação se tiver demonstrado o tal desemprego involuntário. Isso ocorre através de registro no Ministério do Trabalho. E aí, pergunta recorrente dos alunos, mas será que ele tem que ir lá no Ministério do Trabalho? Será que ele tem que ir na Previdência provar isso? Não precisa fazer absolutamente nada, ele fica em casa. A preocupação dele deve ser arrumar uma nova atividade, deve ser procurar um emprego. Por quê? Esse prazo que eu estou passando para vocês, o período de graça, aquele que antecede a perda da qualidade de segurado, ela só vai ser aferida se o segurado comparecer à Previdência Social. Porque se nada acontecer com ele, se ele não sofrer nenhum risco social, ele não morreu, não ficou inválido, não ficou doente, ele não vai até a Previdência. Então essa conta aqui é inútil. Nós só faremos essa conta se ele precisar de um benefício exatamente nesse período. Digamos que ele está desempregado. E aí vai jogar uma bola com os amigos, final de semana, e ele se machuca, quebra a perna. Então é um fato gerador de um benefício previdenciário, que é o auxílio-doença. Chegando lá na Previdência, agora sim, a Previdência vai fazer a continha. Ela vai falar assim, vamos fazer a conta aqui. Ó, a lei te dá 12 meses. Não, você sofreu esse acidente depois. Você não tem mais de 120 contribuições. Não tem a segunda prorrogação. Você foi no Ministério do Trabalho registrar o seu desemprego? Foi? Então você manteve a qualidade de segurado, você teve direito à terceira prorrogação. Está aqui o auxílio-doença. Entenderam como é que funciona? Então, só se a pessoa precisar de um benefício é que ela vai se dirigir à Previdência, e é nesse momento que essa continha que eu estou fazendo com vocês, é nesse momento que essa conta será feita. Entenderam como funciona a manutenção da qualidade de segurado? Se você não tiver entendido, faça uma pergunta aí pelo YouTube, daqui a pouquinho eu respondo. Existem outros prazos de manutenção da qualidade de segurado. Isso aqui é um prazo genérico. Existem prazos específicos para determinadas situações. Por exemplo, para o segurado facultativo, o prazo de manutenção da qualidade de segurado ele é um pouco mais curto. Ele é de apenas 6 meses. Então, se a dona de casa está pagando as contribuições, deu um aperto lá na sua contabilidade, ela não tem mais como pagar essas contribuições. Essa dona de casa, segurada facultativa, que vai deixar de contribuir, ela vai manter a qualidade de segurado por apenas 6 meses. Esse é um prazo específico para dona de casa. Quer dar aqui uma olhadinha na lei? Volta para cá. Então, a gente tem aqui no inciso 6, mantém a qualidade até 6 meses após a cessação das contribuições para o segurado facultativo.
Existem mais duas situações. Para aquela pessoa que vai cumprir uma pena, ao cumprir a pena, ser colocada em liberdade, ela mantém a qualidade de segurado por 12 meses. Como é que é isso, professor? A pessoa é um segurado, vai preso, cumpre a sua pena. Ao deixar a cadeia, ainda é um segurado da Previdência por 12 meses. Pô, mas a pessoa ficou 20 anos presa. Não tem problema. Quando cumprir a sua pena, ainda é um segurado por mais 12 meses. A outra situação peculiar é para quem é segurado, vai prestar o serviço militar obrigatório. Quando cumprir o serviço militar obrigatório, mantém a qualidade de segurado por apenas 3 meses. Então, são situações específicas. Cumprir o serviço militar, mantém a qualidade por 3 meses. É um segurado facultativo, mantém a qualidade por 6 meses. Os demais segurados, nós vamos seguir, então, essa regrinha aqui do 12, prazo legal, acresce 12 se tiver mais de 120 contribuições e se comprovar o desemprego involuntário através de registro no Ministério do Trabalho, vai ganhar mais 12 meses. Agora, ultrapassado este prazo, se a pessoa não voltar a trabalhar ou não voltar a contribuir, aí, infelizmente, perde a qualidade de segurado, deixa de ter a proteção previdenciária. Mas, a partir do momento que ela retornar a trabalhar, vai readquirir essa qualidade de segurado. Afinal, a Previdência é uma relação jurídica contributiva, né? O máximo que a Previdência pode fazer pelo segurado é estender essa proteção previdenciária no período ali de desemprego. Mas tem que ser um período curto, né? Não pode passar de 3 anos. Mais do que isso, a Previdência vai romper a relação jurídica e, a partir daí, não tem mais o dever de dar benefício para essa pessoa. Reparem que nessa primeira parte da aula a gente tratou especificamente da qualidade de segurado. Como se adquire a qualidade, que tipo de segurado você se torna e quando você perde a qualidade de segurado. Em linhas gerais, é isso que importa saber. O outro elemento, então, da relação jurídica previdenciária é a carência. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, em dispositivos que tratam da carência. Temos ali o artigo 24. O artigo 24, todos da Lei 8.213, eles tratam, então, da carência. E a carência é número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então, ao se tornar um segurado, evidentemente por exercer uma atividade laborativa, a pessoa tem que contribuir para a Previdência. A contribuição é mensal. Um mês de trabalho, uma contribuição. Ah, mas eu fui admitido na empresa no dia 29. Não tem problema. Você vai receber 1, 2 dias de salário, vai incidir contribuição por esse breve período. Ah, eu fui demitido no dia 5. Não tem problema. Você vai receber salário de 5 dias, vai incidir contribuição e conta como uma carência. Então, se você trabalha há 3 anos, você vai ter 36 meses de contribuição. Então, no que tange a carência, você vai ter 36 contribuições. Ah, eu posso pagar de 2 em 2 as contribuições para antecipar a carência? Não. Essa é uma relação jurídica que tem uma natureza tributária. A contribuição previdenciária é um tributo, é uma contribuição social e, como tal, ela requer a ocorrência de um fato gerador. E o fato gerador, no caso da contribuição previdenciária, é você auferir o seu pagamento. E, salvo engano, o seu pagamento ele é mensal. Ah, mas eu sou um contribuinte individual, eu trabalho por conta própria, eu recebo dinheiro todos os dias. Então, o fato gerador da sua contribuição previdenciária, você que é um contribuinte individual, é o valor auferido no mês. Naquele mês, quanto que você auferiu? Esta é a base de cálculo com teto, né, tetada, para a contribuição previdenciária. Então, carência anda lado a lado com a sua contribuição. Ela é mensal. Você não pode antecipar pagamento de contribuição para encurtar a carência. Ah, mas eu posso pagar os atrasados? Pode, mas aí tem uma regra específica que a gente vai ver daqui a pouco. O importante é que, neste momento, você guarde que carência é o número mínimo de contribuições para ter direito a determinados benefícios. Então, nem todo benefício vai exigir um número mínimo de contribuições. Então, ó, esse artigo aqui, ó, o 25 da sequência da Lei 8.213, vai indicar quais são os benefícios que vão exigir um número mínimo de contribuições. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez requer
12 contribuições mensais. Existe exceção. Para aqueles que se tornarem inválidos ou temporariamente incapacitados em razão de um acidente de qualquer natureza ou de uma doença prevista no artigo 151 da Lei 8.213, essa carência ela vai ser dispensada. Isso aqui é a regra, a exceção a gente vê na sequência. Para esses dois benefícios, carência de 12 contribuições. Você começou a trabalhar, você está com a carteira assinada, você só pode ficar doente ou só pode ficar inválido daqui a um ano. Antes disso, você não pagou o número mínimo de contribuições, portanto não tem direito ao benefício. Pô, mas isso aí é chato, né? Porque a pessoa pode ficar sem proteção de forma alguma. A Previdência Social, ela é uma relação jurídica contributiva. Você tem que pagar para ter direito aos benefícios. E como o direito previdenciário pertence ao ramo do direito social, igualzinho direito do trabalho, é claro que a interpretação ela é pró-segurado, de modo que há uma previsão excepcional que dispensa a carência em duas hipóteses: acidente de qualquer natureza ou uma doença grave prevista no artigo 151 da Lei 8.213. Repare que eu não disse acidente do trabalho. Qualquer tipo de acidente que torne a pessoa incapacitada ou inválida dispensa essa carência. O sujeito arrumou um emprego, carteira assinada, está indo trabalhar. Na primeira semana sofre um acidente e se torna um inválido. Ele tem direito à aposentadoria por invalidez? Volta aqui para o quadro. Aqui diz assim: para ter direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, no mínimo 12 contribuições. Ah, mas ele se encaixa na exceção, porque ele se tornou inválido em decorrência de um acidente de qualquer natureza. Nessa hipótese, eu simplesmente vou lá, dispenso a carência. A segunda hipótese do inciso 2 trata da carência 180 contribuições mensais para obtenção de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial. Isso aqui não existe mais, tá? Agora o certo é aposentadoria por tempo de contribuição, tá? A legislação, apesar de ainda usa a expressão aposentadoria por tempo de serviço. E aqui uma pergunta que vai exigir toda a sua sagacidade. Qual é a carência para obtenção de aposentadoria por idade, por tempo de serviço ou aposentadoria especial? 180 contribuições. Em outras palavras, no mínimo 15 anos de contribuição. Nesta situação, partindo da premissa de que para obter uma dessas três aposentadorias, o interessado tem que demonstrar, tem que comprovar o recolhimento de pelo menos 180 contribuições, como que isso se encaixa numa aposentadoria por tempo de contribuição que exige 35 anos de contribuição? Afinal, que contradição é essa? Para você se aposentar por tempo de contribuição, um homem tem que demonstrar 35 anos de contribuição ou precisa demonstrar apenas 180 contribuições? Para você entender isso, lembre-se que no início aqui da nossa aula eu disse: a relação jurídica previdenciária passa por 3 elementos. Tem que ostentar a qualidade de segurado, tem que pagar o número mínimo de contribuições e tem que preencher os requisitos daquele benefício que está sendo pleiteado. No caso, 180 contribuições é a carência, o número mínimo de contribuições para ter direito a determinados benefícios. Os 35 anos de contribuição você afere como requisito deste benefício. Explicando melhor, volta aqui para o quadro. Se uma pessoa quiser se aposentar por tempo de serviço, que hoje se chama tempo de contribuição, ela tem que demonstrar 180 recolhimentos. Mas isso já não está implícito porque não tem que provar os 35 anos de contribuição? Esse é o problema. A nomenclatura atrapalha o seu raciocínio. Apesar do novo termo aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade, o que nós temos ainda é a aposentadoria por tempo de serviço. De modo que um homem, caso queira se aposentar por tempo de serviço, ela tem que demonstrar 35 anos de tempo de serviço. Em 35 anos de tempo de serviço, eu tenho que extrair no mínimo 180 contribuições. Porque nem sempre o tempo de serviço
é um tempo de contribuição. Desde a emenda 20, que a Constituição mandou considerar o que for tempo de serviço como tempo de contribuição. Tá? Agora, considerar como tempo de contribuição não significa que efetivamente a contribuição ocorreu. Imagine uma pessoa que preste o serviço militar obrigatório. Aquilo ali conta como tempo de serviço, mas não houve contribuição. A pessoa vai ter 1 ano de tempo de serviço, portanto, 1 ano de tempo de contribuição, mas efetivamente não recolheu nenhuma contribuição. Então, a carência dela é 0. Digamos que ela comece a trabalha 1 ano. Ela tem 2 anos de contribuição, 1 do serviço militar e 1 de carteira assinada. Ela fica doente, vai receber um auxílio-doença, fica 1 ano em auxílio-doença. Vamos fazer a contagem? Bom, ela tem 1 ano de tempo de contribuição, serviço militar. Tem 1 ano de tempo de contribuição de carteira assinada. E tem mais 1 ano de tempo de contribuição do período em que ficou com auxílio-doença. Todavia, nesses 3 anos, só houve efetivo recolhimento das contribuições enquanto ele teve com a carteira assinada, ou seja, durante 12 meses. Ou seja, em 3 anos de contribuição, ocorreram apenas 12 contribuições. É só para a gente diferenciar que tempo de serviço é uma coisa, carência é outra. Carência é recolhimento de verdade da contribuição. Já o tempo de contribuição ainda é o tempo de serviço. Então, não confunda isso. Você demonstra 35 anos de tempo de serviço e ali temos que extrair apenas 180 contribuições. Eu só vou chamar o tempo de serviço de tempo de contribuição porque a Constituição autorizou, mas é mentira. Continua sendo aposentadoria por tempo de serviço. Tranquilo? Voltando aqui então, ó, o salário maternidade é um outro benefício que vai exigir carência. Para esse benefício, são necessárias 10 contribuições. Cuidado, porque este parágrafo único do artigo 39 faz uma referência a 12 meses. Esquece. É esta redação aqui que vale, tá? Não é a redação do parágrafo único do artigo 39. Lá vai te confundir, porque lá são 12 meses, aqui são apenas 10 contribuições. Agora, a carência para o salário maternidade vai ser exigido apenas para 3 seguradas: facultativa, contribuinte individual e para segurada especial. As outras seguradas, ou seja, empregada, doméstica e avulsa, não precisam de carência nenhuma. Só vai precisar de carência quem for facultativa, contribuinte individual e segurada especial. Então, para metade das seguradas, carência de 10 contribuições. Para as outras, nenhuma contribuição. De modo que, se você contrata uma empregada doméstica no 7º, no 8º mês de gravidez, assim que o filho nascer, ela vai ter direito ao salário maternidade. Por quê? Para ela, não tem carência. Por outro lado, uma profissional liberal, ou seja, uma contribuinte individual, aquela que a lei exige 10 contribuições, ela primeiro tem que pagar no mínimo uma contribuição, depois engravida. Ao engravidar, o curso da gravidez demanda 9 meses, uma paga, mais 9 meses de gestação, 10, aí ela pode pleitear normalmente o salário maternidade. Aqui tem uma pequena peculiaridade. A legislação faz referência ao parágrafo único do artigo 39. Lá você vai encontrar a seguinte informação: para segurada especial, carência não é pagamento de contribuição. Para segurada especial, carência é o exercício de atividade rural. Então, se é uma segurada especial, ela tem que recolher a contribuição? Tem. Mas ela precisa provar que recolheu? Não. Se ela quiser pleitear um salário maternidade, basta demonstrar que trabalhou durante 10 meses como segurado especial. Apesar do parágrafo único fazer uma referência a 12 meses, ele está implicitamente revogado pelo disposto aqui no 25. Então, segurado especial tem que provar o recolhimento da contribuição? Não. Basta comprovar o exercício de atividade rural como segurado especial pelo mesmo prazo da carência. Então, esta é uma pequena diferenciação. E aí, volta aqui para o quadro, Tem aqui o parágrafo único que preconiza
que no caso de antecipação do parto, a gente vai antecipar também o número da carência, isso para o salário maternidade, porque se a mulher é precavida, pagou uma contribuição e na sequência ela engravidou, então está tudo indo certinho. Ela está no 6º mês, pagou 7 contribuições. Ela está no 9º mês, pagou 10 contribuições, porque a primeira contribuição foi recolhida antes dela engravidar. E se essa mulher precavida for surpreendida pela antecipação do parto? Digamos que o bebê nasça no 7º mês. No 7º mês ela pagou apenas 8 contribuições e a lei exige 10. Nesse caso, o parágrafo único do artigo 25 dispõe que eu vou antecipar a carência no mesmo período que houve antecipação do parto. Como o parto antecipou em 2 meses, eu antecipo a carência em 2 meses, ou seja, vai cair de 10 para 8. Regra salutar, Lei 8.213, parágrafo único do artigo 25. Na sequência, a gente vai ter o cômputo do período de carência. Esse cômputo aqui, matéria extremamente controvertida, de difícil intelecção, dificilmente alguém que lê isso pela primeira vez sem uma orientação vai conseguir entender como é que se conta uma carência. Primeiro, a gente tem que dividir os segurados em 2 blocos. Um está no inciso 1 e o outro está no inciso 2. No inciso 1, me refiro especificamente ao segurado empregado e ao segurado avulso. Regra só para empregado, só para avulso, respectivamente, alinhados no inciso 1 do artigo 11 e inciso 6º do artigo 11. Como é que se conta a carência para empregados e avulsos? Conta assim, ó. A partir da data da filiação ao regime geral de previdência social. Só isso, Como que se conta a carência de empregados e avulsos? A partir da filiação ao regime geral de previdência social. Você que está acompanhando a aula desde o início já percebeu que filiação é o exercício de atividade. Para um segurado empregado, a carência é contada da filiação. Em outras palavras, para quem é empregado, carência se conta a partir da assinatura da sua carteira de trabalho. Então, se eu assino a carteira de trabalho dele hoje, daqui a exatos 3 anos, qual é a carência que ele preencheu? 3 anos, 36 meses. Então, é como se ele tivesse pago 36 contribuições. É assim que se conta. Então quer dizer que se a empresa não recolher a contribuição não tem problema nenhum? Exato, é isso que a lei quer dizer. O que ela disse? Vamos contar a carência do empregado desse jeito, a partir da filiação, a partir do momento em que ele começou a trabalhar. Aí é uma ficção legal. Mesmo que a empresa não tenha recolhido a contribuição, a Previdência vai ser obrigada a reconhecer que houve o recolhimento, porque a carência é contada da filiação. Em outras palavras, para simplificar a sua vida, como que eu conto a carência para um segurado empregado? Basta ver quanto tempo ele tem de carteira assinada. E se a empresa não recolher a contribuição? Não atrapalha a vida do segurado, porque se a empresa não recolheu a contribuição, é um problema tributário com a Receita Federal. A Receita vai cobrar desta empresa aquilo que deixou de ser recolhido. O empregado não pode ser prejudicado. E digo mais, ele não pode ser prejudicado porque ele não é responsável tributário pelo recolhimento da contribuição. Então você não pode ser penalizado por algo que não está na sua responsabilidade. Não sou responsável em fiscalizar a minha empresa no que tange ao recolhimento da contribuição. Se ela deixar de recolher, eu, empregado ou avulso, não vou sofrer prejuízo. Então, como que um empregado comprova a carência? Carteira de trabalho. Não interessa se a empresa recolheu ou não a contribuição. Carência para ele é uma ficção, de modo que ele não vai ser prejudicado se a empresa não tiver recolhido a contribuição. Esta é uma regra do inciso 1, específica para empregados e avulsos. Vamos ver o outro lado da moeda aqui no inciso 2. Como que nós vamos contar a carência para os demais segurados? Diz aqui: realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências
anteriores. Nos casos dos segurados, empregado doméstico, contribuinte individual e segurado especial e facultativo. Para esses aqui o tratamento é draconiano. A lei foi extremamente malvada com os demais segurados. Vamos imaginar um taxista, portanto um contribuinte individual que se encaixa na segunda hipótese. Ele começou a trabalhar na praça com o seu carro, não recolhe contribuições previdenciárias. O que você já sabe? Ele é segurado? Sim, mas ele não está recolhendo as contribuições. Ele não vai ter como comprovar a carência. Digamos que daqui a 3 anos esse taxista procure um posto da Previdência dizendo que teve uma grave doença e, portanto, ele está incapacitado de continuar trabalhando, quer pleitear um auxílio-doença. A Previdência vai confirmar que ele é segurado porque ele comprovou o exercício da atividade de taxista. Pode até passar por uma perícia, vai verificar que realmente ele está incapacitado. E as contribuições, elas não foram recolhidas, porque ele estava apenas filiado, ele não fez a inscrição, ele não recolheu as contribuições. E nesse caso, o que é que diz a lei? Para você, taxista, que é um contribuinte individual, a sua carência eu só conto a partir do primeiro recolhimento sem atraso. Quantas contribuições você recolheu? Nenhuma. Então não tem carência. Óbvio, não tem direito ao benefício. Mas eu vou ao banco, vou recolher então tudo que eu estou devendo. Vou pagar tudo de uma vez só em atraso. Tá bom, vai lá. Ele vai e paga todas as contribuições, foram 36, pagou de uma vez só com juros, correção monetária, multa, todos os consectários legais. Retorna à Previdência pleiteando o auxílio-doença. Vamos ver então, de novo, o que diz o inciso 2. Bom, ele é segurado porque trabalhou, ele está incapacitado, comprovado pela junta médica. Vamos ver como é que eu conto a carência de um contribuinte individual. A carência é contada a partir da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso. E ele recolheu todas as contribuições em atraso. De modo que as 36 contribuições atrasadas não servirão para obtenção do auxílio-doença. Daqui para frente, tudo bem, se ele se mantiver em dia com o recolhimento das contribuições, daqui a 1 ano ele pode retornar e pedir o auxílio-doença. Mas o recolhimento em atraso não vai socorrê-lo, porque uma regra tão malvada, tão draconiana com o segurado. Porque se não fosse assim, as pessoas só iriam pagar a contribuição no momento que precisassem de um benefício. Eu não pago a Previdência, mas agora eu estou precisando, vou lá e vou pagar. Imagina a correria que seria, então, para pagar as contribuições apenas do momento em que você precisasse. É a mesma coisa de você. Você não faz seguro do carro. Bateu com o carro, vou fazer o seguro. A seguradora vai aceitar? Claro que não. A mesma coisa a Previdência Social. Ou você paga pelo menos uma em dia, ou se pagar em atraso, não vai contar como carência. Mas por que uma única contribuição faz tanta diferença? Porque basta uma recolhida em dia. Qual a razão? Porque é muito simples. Se você paga uma contribuição, significa que houve a inscrição. A Previdência sabe quem é, sabe onde mora, tem como acompanhar o recolhimento dessas contribuições. Então, se você paga primeiro em dia e depois não paga mais as contribuições, é a Previdência que deixou de fiscalizar. Ela pode te mandar uma cartinha e te lembrar, você não está recolhendo as contribuições, eu vou te cobrar judicialmente. É totalmente diferente daquela pessoa que não recolheu nunca nada. A Previdência sequer sabe que ela existe. Então, por isso que uma única contribuição em dia pode salvar, a concessão de um benefício. É isso que a gente extrai, então, desse artigo 27. Regra de extrema importância, porque carência e qualidade de segurado são 2 pilares na concessão de um benefício previdenciário. E aí a gente tem uma regrinha também de difícil intelecção, quero passar para vocês. É o parágrafo único desse artigo 24. Vê se vocês entendem o que ele quer dizer. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação, à Previdência Social com, no mínimo, 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Vejam que regra complicada de se entender. Vou traduzir para vocês. Vamos imaginar que a pessoa tem um vínculo empregatício e por alguma razão ela deixe de trabalhar. Então ela vai manter a qualidade de segurado por
12 meses. É o prazo legal. Se ela comprovar mais de 120 contribuições, ela ganha mais 12. Se ela demonstrar o desemprego involuntário, ganha mais 12 meses. Então, se está 3 anos sem trabalhar, não conseguiu uma nova colocação no mercado, perdeu a qualidade de segurado. Não é mais segurado da Previdência. Passado 5 anos, tá? Ela se capacitou e conseguiu retornar ao mercado num emprego muito legal. Está lá trabalhando, trabalhou 1 mês, trabalhou 2 meses, trabalhou 3 meses, ficou gravemente doente. Ela vai até a Previdência pedir um auxílio-doença. Será que ela tem direito? Vamos ver de novo agora a regra para ver se vocês entenderam. O que diz o parágrafo único? Havendo a perda da qualidade de segurado. Ocorreu. As contribuições anteriores, ou seja, aquilo que está registrado em carteira, só vai ser considerado no novo vínculo quando aqui no novo vínculo ele contar com no mínimo 1/3 da carência do benefício que ele está pleiteando. Que benefício ele está pleiteando? Auxílio-doença, cuja carência é de apenas 12 contribuições. Quanto dá 1/3 de 12? 4. Em que mês ele ficou doente? No terceiro. Razão pela qual ele não vai ter direito ao auxílio-doença. Por quê? Na nova filiação, ele só traz a carência que ele já tinha quando aqui tiver cumprido 1/3 da carência. Ele cumpriu 1/3? Não. 1/3 exige 4 contribuições. Ele ficou doente no terceiro mês. Não vai ter direito ao auxílio-doença. Ele poderia ficar doente do 4º mês em diante, aí sem problema. Aí ele vai ter as 4 contribuições daqui, mais as contribuições anteriores, e isso facilita a vida, porque ele vai poder, então, ter o auxílio-doença. Repararam como é que essas regras de carência são extremamente complicadas? Várias nuances. Isso sem falar da tabela de transição que vigorou até 2011. Dependendo do ano em que a pessoa reuniu os requisitos, a carência era totalmente diferente. Quer confirmar? Olha aí o artigo 142. Tem também uma situação específica na contagem da carência para quem é segurado especial. Se você exerce a atividade no meio rural, na qualidade de segurado especial, carência não é recolhimento de contribuição. Carência é demonstrar exercício de atividade. Comprovou 3 meses de exercício, equivale a como se tivesse contribuído 3 meses. Carência é um dos temas mais complicados de direito previdenciário. Que a gente está passando para vocês aqui uma regrinha geral, só para você se situar na matéria e entender como é que se analisa a concessão de um benefício. Como eu já falei várias vezes, verifica se o sujeito ostenta a qualidade de segurado, verifica se ele pagou o número mínimo de contribuições, ou seja, se ele preencheu a carência. Por fim, verifica se os requisitos para a obtenção daquele benefício, idade, tempo de contribuição, invalidez, gravidez, encargos familiares, se estiverem presentes, aí sim o benefício vai ser concedido. Então, são esses 3 elementos que você, pleiteante, a um cargo do INSS, tem que conhecer para trabalhar e para passar na prova, já que é perfeitamente possível que ele te dê um caso concreto e analise se a pessoa tem ou não direito a esse benefício. Então, a nossa aula vai se encerrar por aqui. Espero ter contribuído. Se você quiser aprimorar o seu conhecimento, o Gran Cursos oferece um curso online, tá? Curso completo, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais. Se você tiver interesse, inclusive, o Gran está concedendo a você de 20% de desconto. Basta que você, ao comprar o curso pela internet, no site do Gran Curso, digite lá no cupom de desconto INSS 20. Essa é a senha para você obter o desconto. INSS 20. E você pode me acompanhar também na minha página lá do Facebook, Professor Carlos Mendonça. Lá você tem um canal direto comigo, pode postar lá a sua dúvida, a gente vai trabalhar, vai tentar resolver. Ou seja, vocês podem contar comigo até o dia da prova. Claro, estou torcendo para que todos vocês passem, um dia se tornem colegas lá. Quem sabe trabalha até na procuradoria comigo do INSS. Estou torcendo por vocês. Espero, então, que vocês obtenham todo sucesso naquilo que vocês aspiram. Se aspiram a ir para o INSS, corre atrás, porque se você não correr atrás, ninguém faz isso por você. Amigo, um forte abraço.
Olá, estou retornando aqui na segunda parte para a gente responder as perguntas aqui do blog, tá? O nosso computador estava com um pequeno problema, não estava atualizando e agora a equipe técnica já resolveu, então estou aqui com várias perguntas, vamos ler então a primeira pergunta aqui da Francis Talmo. Ela fala, para o próximo concurso, quais as leis que devo estudar que abrange o direito previdenciário? Olha, a legislação previdenciária basicamente são duas, a Lei 8.212 de 91, a Lei 8.213 também de 91. Eu recomendo que você estude pelo decreto 3.048 de 99. Por quê? O decreto está mais atualizado, o decreto é mais organizado e o decreto ele te passa de uma forma mais palatável a matéria. Então, quer estudar direito previdenciário, ou você estuda as duas leis, 8.212 e 8.213, ou estuda diretamente o decreto 3.048 de 99. Ele é um pouquinho mais extenso, mas em compensação está mais atualizado e ele explica muito melhor. Francis, então, respondida a sua pergunta. Próxima pergunta aqui, ó. Fabrício Lima. Poderia falar mais sobre essa comprovação do desemprego involuntário? Claro, o desemprego involuntário, segundo a lei, ele é demonstrado através de registro no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem lá o CNAC, Cadastro Nacional de Empregos. Você chega lá e diz, ó, estou desempregado, tem alguma coisa para mim? Eles vão colocar o teu nome nesse cadastro nacional, alguma empresa talvez se interesse pelo seu currículo e vai te chamar. Basta que você compareça ao Ministério do Trabalho, registre o seu nome no Cadastro Nacional de Empregos e você demonstra o desemprego involuntário. Todavia, a jurisprudência, ela afasta essa comprovação, tá? Ela não exige que você esteja registrado no Ministério do Trabalho. Então, a jurisprudência, súmula 27 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, ela diz que que você pode comprovar o desemprego involuntário de qualquer forma. Não precisa necessariamente de registro no Ministério do Trabalho. Prova do jeito que der. Então, como tudo em direito, você pode usar todas as provas em direito admitidas para demonstrar o desemprego involuntário. Segundo a jurisprudência, o registro no Ministério do Trabalho, no Cadastro Nacional de Empregos, é apenas uma das formas de se demonstrar o desemprego involuntário. Fabrício, está respondido. Alcina Menezes, ela quer saber o seguinte, para a empregada doméstica receber o salário maternidade, existe alguma carência? Não. A empregada doméstica, a empregada e a avulsa, elas dispensam carência para a obtenção do salário maternidade. Tá? Não precisa de carência para empregada doméstica. Você pode contratar uma doméstica no 9º mês de gravidez. Quando ela tiver o filhinho dela, ela pode ir até a Previdência, claro, comprova que é uma empregada doméstica e vai ter direito ao benefício. Independe de carência a concessão de salário maternidade para empregadas domésticas. Alcina, está respondido. O Jefferson Pereira pergunta, Gran Cursos situa-se em Brasília? Sim, Gran Cursos é o maior curso de Brasília e ele também fornece serviço no Brasil inteiro através do Gran Cursos Online. Você pode entrar no site, você vai buscar a matéria da sua preferência, então você pode prestigiar o direito previdenciário comprando as aulas do professor Carlos Mendonça, inclusive obtendo desconto, aquele detalhe, ó, coloca lá no cupom de desconto INSS 20, você vai ter o curso completo de Direito Previdenciário. O professor... Não, é outro... Não... Inovando, com alguns elogios, ok. A Alcina falou o seguinte, obrigado Alcina, elimine todos os seus concorrentes estudando no GRAN e saia na frente. Show. Sim. Bom,
Então eram essas as perguntas que estavam aqui no nosso blog, né? E espero ter respondido. Se alguém tiver uma outra pergunta, como eu disse, estou à disposição. Dá um pulinho na minha página lá no Facebook, Professor Carlos Mendonça. Diz que você assistiu minha aula aqui online pelo YouTube e terei imenso prazer, como falei para vocês, eu trabalho com direito previdenciário, gosto muito de direito previdenciário, não me cansa responder perguntas, faço isso com imenso prazer. Podem contar comigo, então, para tirar qualquer dúvida lá na minha página do Facebook. Galera, forte abraço!